Um passo, dois passos, três passos, bum! É isso que a Ucrânia planejou para a Rússia em 2026, já que acabou de revelar uma abordagem genial de três frentes projetada para acabar instantaneamente com a guerra da Rússia. Isso é brilhante. Criado por estrategistas inovadores da Ucrânia, o plano visa atingir a Rússia onde mais dói, na Ucrânia e dentro da própria Rússia. E também elimina vantagens importantes que a Rússia mantém desde o início da guerra. Fique até o final do vídeo, onde vamos revelar como a Ucrânia vai transformar seu plano em realidade para enfraquecer a Rússia. Mas primeiro, vamos focar no primeiro dos três passos: fechar os céus da Ucrânia para a Rússia para sempre. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, essa é a primeira de três fases para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em uma postagem no Telegram, Fedorov explicou o motivo por trás dessa estratégia, afirmando: proteger civis e infraestrutura é nossa principal prioridade. Nosso objetivo é identificar 100% das ameaças aéreas em tempo real e interceptar pelo menos 95% dos mísseis e drones. Está bem claro porque a Ucrânia está iniciando seu plano de enfraquecer a Rússia com um reforço em suas defesas aéreas. Os drones, mísseis e bombas guiadas da Rússia são talvez as principais armas de Putin para enfraquecer o exército ucraniano e aterrorizar a população. Só em janeiro, a Rússia lançou 91 mísseis balísticos contra a Ucrânia, o maior total mensal desde que Putin invadiu. Esses 91 mísseis balísticos fizeram parte de ataques aéreos em que a Rússia disparou um total de 158 mísseis, cerca de 5.500 bombas aéreas guiadas e mais de 6.000 drones de ataque contra a Ucrânia. Está claro que o plano de Putin é sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia, e a Rússia tem feito isso melhor do que a Ucrânia gostaria. Durante o inverno, a Rússia intensificou ataques à rede elétrica da Ucrânia, deixando mais de 1,2 milhão de ucranianos sem luz no fim de janeiro. Os ataques aéreos russos visam mais civis do que militares, o que se reflete no alto número de vítimas civis na Ucrânia. De acordo com dados coletados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Rússia causou 56.550 vítimas civis na Ucrânia até 31 de janeiro de 2026. Isso se divide em 15.172 civis mortos e 41.378 feridos, e esses são apenas os casos que a ONU conseguiu confirmar. Não é correto dizer que ataques aéreos são a única causa dessas vítimas, mas talvez sejam o maior fator, já que mísseis, drones e bombas russos caem sobre cidades ucranianas quase toda semana. Fedorov afirma que a Ucrânia já possui um plano para reduzir o impacto dos ataques aéreos russos, o que também concluirá a primeira fase da estratégia ucraniana de 3 etapas. Já começou a criação de um sistema de defesa aérea pequeno, multinível, e a ampliação dos interceptores. Fedorov afirma que mudanças organizacionais importantes já começaram e que o país funciona quando o céu está fechado. A menção aos interceptores é relevante. Além de causar danos ao atingir alvos, os drones de ataque russos também servem para esgotar os recursos de defesa aérea da Ucrânia. Um drone Shahid custa à Rússia cerca de $35 mil para fabricar, e a Ucrânia não quer desperdiçar um míssil de defesa aérea, que pode custar 5 ou 10 vezes mais, nesse alvo. Muito melhor para a Ucrânia é desenvolver uma forma de defesa aérea que permita derrubar drones do tipo Shahid, usando uma arma que custe menos para fabricar, o que, por sua vez, significa que a Rússia desperdiça mais dinheiro do que consegue extrair da Ucrânia a cada enxame de drones. Entra em cena o drone interceptador. A United 24 informou em 24 de fevereiro que drones interceptadores ucranianos agora destroem 30% dos projéteis lançados pela Rússia, mostrando grande aumento de eficácia. Cada um desses drones é barato e pode ser produzido em larga escala, com a Ucrânia gastando apenas entre $3 mil e $5 mil por unidade. Um interceptador que derruba um drone Shahed não só pode salvar um alvo na Ucrânia, mas também custa à Rússia $35 mil. Multiplique por milhares de Shaheds destruídos e verá que a Ucrânia causa grande prejuízo ao orçamento de guerra russo gastando pouco. Isso pode ser só uma dica para a terceira etapa da nova estratégia da Ucrânia, mas antes precisamos falar da segunda etapa. Com os céus protegidos, idealmente a ponto de a Ucrânia alcançar uma taxa de interceptação de 95% dos projéteis russos, os civis e soldados ucranianos em terra podem trabalhar com um pouco menos de medo.
Eles também podem se concentrar na tarefa principal, que é fazer com que a Rússia perca soldados e equipamentos por cada pedaço de território que conseguir capturar na Ucrânia. A ideia é que uma defesa mortal seja tão eficaz quanto um ataque forte, pois força a Rússia a gastar muito mais recursos do que possui. E esse é o segundo estágio: esgotar a Rússia em terra, no mar e no ciberespaço. A primeira área parece ser o foco principal de Fedorov, segundo sua postagem no Telegram. A linha de frente resiste pelo heroísmo dos soldados ucranianos. O inimigo paga por cada quilômetro de terra. Na região de Donetsk, há 156 soldados por quilômetro quadrado. Nosso parâmetro é mais de 200 ocupantes mortos por quilômetro quadrado, declara Fedorov. A lógica aqui é bem simples. A Rússia tem um número X de soldados. Se a Ucrânia conseguir destruir uma quantidade Y, que é mais do que X por quilômetro quadrado, então isso acaba com todo o exército da Rússia. A Ucrânia ainda precisa avançar para atingir esse objetivo. Em 2025, a Rússia conseguiu capturar 4.831 km² na Ucrânia, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW. Esse número pode ser questionável, já que a Rússia passou a afirmar falsamente a captura de territórios que na verdade não havia conquistado no final de 2025, enquanto Putin tentava desesperadamente obter algum tipo de vantagem para usar nas negociações de paz. Mas, se considerarmos esse número como certo, podemos usá-lo para calcular a taxa de baixas da Rússia por quilômetro quadrado em 2025. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia sofreu cerca de 415 mil baixas no ano passado. Se dividirmos isso por 4.831, obtemos uma taxa de quase 86 soldados russos para cada quilômetro quadrado. Fedorov quer mais do que o dobro dessa taxa. Isso é possível? Se os primeiros meses de 2026 servirem de referência, a Ucrânia pode já estar no caminho certo. Segundo o relatório do ISW de 20 de fevereiro, a Rússia conquistou 572 km² da Ucrânia entre 1º de janeiro e, provavelmente, 19 de fevereiro, já que o ISW precisa de tempo para compilar o relatório antes da publicação. Isso representa 50 dias de combate, em que a Rússia ocupou 11,44 km² da Ucrânia por dia. Multiplicando esse número pelos 31 dias de janeiro, você obtém 354,64 quilômetros. De acordo com a Al Jazeera, a Ucrânia estimou que a Rússia sofreu 31.680 baixas em janeiro. Uma conta rápida nos mostra que a taxa de baixas da Rússia por quilômetro quadrado conquistado agora está em 89,3. Não é um grande aumento em relação a 2025, mas é um aumento. É o primeiro passo para a Ucrânia alcançar as 200 baixas por quilômetro quadrado que Fedorov deseja. Há ainda uma reviravolta nessa história, na história que vamos contar em breve. O ministro da Defesa da Ucrânia chama o número mágico 200 de taxa de desgaste necessária para impedir o avanço russo na Ucrânia. Até chegar a 200, cada aumento no número de baixas por quilômetro quadrado vai, no mínimo, forçar a Rússia a desacelerar. Ter objetivos ambiciosos não é errado, e a Ucrânia sabe o que precisa fazer para tornar a invasão de Putin cara demais para a Rússia em termos de efetivo. Há indícios de que a Ucrânia está levando a Rússia a decisões difíceis sobre o efetivo. Para começar, o recrutamento da Rússia parece estar entrando em colapso. Segundo o Telegraph, analistas ocidentais afirmam que a Rússia recrutou menos soldados do que perdeu nos 3 meses até fevereiro. Conforme o veículo, a Rússia recruta cerca de 35 mil soldados por mês. Mas espere um segundo. Acabamos de dizer que a própria Ucrânia estimou que a Rússia perdeu 31.680. Se for assim, 35 mil recrutas por mês indica que o recrutamento russo supera as perdas. Aqui entra a reviravolta mencionada. Antes de detalhar, você assiste ao The Military Show, que traz o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se no canal para ficar sempre à frente. Então, há algo estranho acontecendo com a matemática que acabamos de compartilhar. E esse algo é que 31.680, na verdade, não é a taxa de baixas da Rússia para janeiro de 2026. É o número de mortos da Rússia. Ou seja, esses soldados foram totalmente eliminados do campo de batalha. Eles estão fora de combate. Eles nunca mais vão voltar. Mortos. Quando você soma outras baixas, que incluem os feridos e soldados que foram feitos prisioneiros de guerra, a taxa de baixas da Rússia chega, na verdade, a cerca de 40 mil soldados por mês. Vamos incluir esse número nos cálculos anteriores.
Se a Rússia perdeu 40 mil soldados pelos 354,64 km² que conquistou em janeiro, assumindo que nossas médias estão corretas, isso coloca a taxa real de baixas da Rússia em 112,7 por km². Ainda não é o número mágico de 200 que Fedorov quer, mas está muito mais perto. Se a Ucrânia conseguir aumentar a destruição das forças russas ao longo de 2026, a meta ambiciosa de 200 baixas por km² pode começar a parecer menos uma ideia utópica e mais uma realidade para a qual a Rússia não tem absolutamente nenhuma resposta. Segundo Artem Belenkov, chefe do Estado-Maior do Batalhão Nêmesis da Ucrânia, o objetivo agora é ampliar as zonas letais de eliminação, áreas defendidas por drones que já dizimam soldados russos. O objetivo é aumentar o tamanho dessas zonas em 25 quilômetros, ou cerca de 15,5 milhas. Se os russos chegarem aqui, estarão exaustos após caminhar de 20 a 25 quilômetros, diz Belenkov a Euractiv. A lógica é simples. Quanto mais distante os soldados russos tiverem que atravessar zonas de morte, mais tempo a Ucrânia tem para localizá-los e eliminá-los antes de chegarem às posições fortificadas. A morte já aguarda a grande maioria dos russos que entram nessas zonas. Ampliar e tornar essas zonas mais letais ajudará a Ucrânia a se aproximar ainda mais de 200 baixas russas por km² ocupado. Fedorov tem mais ideias detalhadas em sua postagem no Telegram. Sabemos como atingir esse objetivo. Há uma lista de soluções e projetos, desde aprimorar o sistema de aquisições e terminar a reforma principal, até modernizar os sistemas de treinamento e comando com base em dados, afirma o ministro da Defesa da Ucrânia. Parece haver uma transformação total na estrutura militar da Ucrânia em andamento. Se essa transformação gerar unidades mais eficientes, melhor uso de dados e aquisições mais rápidas, haverá ainda mais baixas russas. Cada uma dessas baixas custa dinheiro à Rússia, assim como a perda de equipamentos que muitas vezes acompanha essas baixas. Isso nos leva à terceira fase da estratégia de 3 frentes, em que a Ucrânia seguirá privando a Rússia, como já faz há meses, dos recursos econômicos necessários para lutar. Fedorov sabe tão bem quanto qualquer outra pessoa que a Rússia sempre pode comprar mais quando tem dinheiro. Os bônus de alistamento podem ser aumentados para atrair voluntários a assinarem contratos que, de outra forma, poderiam ter ficado bem longe da Ucrânia. O dinheiro permite à Rússia produzir mísseis e outras armas usadas contra a Ucrânia. Ao cortar o fluxo de dinheiro para a Rússia, impede-se o financiamento da invasão insana de Putin. A guerra segue porque a Rússia tem recursos para mísseis, drones, contratos militares e propaganda, afirma Fedorov. A razão de a Rússia gastar tanto com tudo isso é seu recurso mais valioso, o petróleo. A terceira parte da estratégia ucraniana será atuar com parceiros para atacar diretamente a frota sombra russa. A Rússia comercializa isso mundialmente pela frota sombra, financiando a guerra com esse dinheiro. Se o canal for cortado, os recursos para o conflito diminuem muito. O que é preciso fazer? Sanções mais fortes, coordenação e ações conjuntas com parceiros no mar para combater a frota sombra, diz Fedorov, que está totalmente certo. A frota sombra tem sido o principal apoio da Rússia desde a invasão de Putin. À medida que as sanções pesavam sobre a Rússia, Putin construiu uma frota de petroleiros antigos que a Rússia vem usando há anos para driblar as sanções. Os números da frota sombra são obscuros, o que não surpreende pela própria natureza da frota. Em dezembro, a mídia United 24 informou que a frota sombra conta com mais de 1.240 embarcações que juntas transportam cerca de 69% de todo o petróleo russo exportado por via marítima para outros países. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a frota obscura da Rússia gera entre 87 e 100 bilhões de dólares em receita por ano. Todo esse dinheiro pode ser tributado pelo Kremlin para alimentar o apetite voraz de Putin pela invasão da Ucrânia. Essa é a tábua de salvação econômica que a Ucrânia precisa cortar. Destruir a frota sombra não é realmente uma opção, embora a Ucrânia tenha tido algum sucesso no passado com ataques a navios da frota sombra, incluindo um ataque em dezembro ao Kendil, no qual a Ucrânia enviou drones para o mar Mediterrâneo. Mais de 1.200 navios é uma quantidade enorme. A Rússia também pode comprar mais, especialmente porque está adquirindo petroleiros antigos que mal conseguem navegar, então está conseguindo os navios da frota sombra por preços reduzidos. Como Fedorov afirma, é preciso ampliar a colaboração entre a Ucrânia e seus parceiros para dificultar o transporte de petróleo pela frota sombra aos países compradores da Rússia.
Sanções e bloqueios ajudam, mas a Rússia geralmente os dribla rapidamente, trocando bandeiras e criando empresas de fachada para ocultar a origem dos navios da Frota Sombra. Apreensões isoladas ganham destaque, segundo o Royal United Services Institute, mas não são suficientes para deter toda a frota. O RUSI afirma que o Ocidente deve parar de facilitar a Frota Sombra, vendendo petroleiros e permitindo que a Rússia burle as sanções. A Grécia, mesmo impondo sanções à Rússia como parte da União Europeia, ajudou a Rússia a ampliar a Frota Sombra vendendo embarcações. Para o RUSI e possivelmente para a Ucrânia, só haverá mudança real se o Ocidente realmente apoiar seu discurso contra a Frota Sombra. Alguns passos positivos foram dados. Por exemplo, o Grupo dos 7 criou uma força-tarefa da Frota Sombra, que foi acompanhada pelos 8 países nórdicos e bálticos, para criar uma rede de países comprometidos em reprimir a Frota Sombra. O RUSI diz que as forças-tarefa terão bons resultados se incluírem países do Mar do Sul da China, onde a Frota Sombra age impunemente e já ameaçou outros tráfegos marítimos. Em resumo, é preciso fazer mais. E se a Ucrânia conseguir completar as 2 primeiras fases do seu plano de 3 etapas, poderá concentrar mais esforços em trabalhar junto com seus parceiros para arruinar a Frota Sombra. Uma campanha de apreensões e fechamento de brechas custará bilhões à Rússia em vendas de petróleo, valor que o Kremlin não poderá tributar, enquanto o déficit orçamentário deve triplicar a meta oficial prevista para 2026. Toda a perda econômica que a Ucrânia causar à Rússia enfraquece a máquina de guerra de Putin. Segundo Fedorov, a Ucrânia busca tornar a invasão tão inviável economicamente para a Rússia quanto militarmente. No início do vídeo, pedimos que assista até o final, onde mostraremos como a Ucrânia quer tornar esse plano real. Agora, a questão é, como executar um plano em 3 etapas? Montando um processo de implementação em 3 etapas. Ao concluir sua postagem no Telegram, Fedorov destacou 3 medidas que a Ucrânia deve tomar para realizar seus planos. Primeiro, fortalecer parcerias. Cooperação mútua para atingir recorde de ajuda internacional neste ano. Segundo Fedorov, a primeira fase foca na compra de drones, pagamentos estáveis aos militares e reforço das defesas aéreas e outros sistemas de defesa. Adicione o que a Ucrânia pretende fazer em relação à Frota Sombra, e você terá um país que entende que fortalecer seus relacionamentos com aqueles que se opõem ao que Putin está fazendo levará a Rússia a se tornar muito mais fraca. O segundo passo visa garantir que a Ucrânia mantenha vantagem tecnológica sobre a Rússia. Fedorov diz que estar 10 passos à frente do inimigo em cada ciclo tecnológico e liderar na guerra da inovação é uma área em que a Ucrânia se destaca. Como diz o National Interest, a Ucrânia se transformou em um porco-espinho de aço que fere a Rússia toda vez que Putin ordena um ataque. A inovação contínua marca as ações da Ucrânia, levando a cerca de 80% das baixas russas causadas por veículos não tripulados. Com drones interceptadores, a Ucrânia aplica essa inovação à defesa aérea. Novidades surgirão com o desenvolvimento de novos veículos não tripulados e o uso crescente de inteligência artificial pela Ucrânia, superando a imaginação da Rússia. A Ucrânia deve se destacar na matemática da guerra. Quanto mais dados a Ucrânia tiver, mais pode prejudicar a Rússia. Com o sistema EBAL via Delta, já recebemos dados de alta qualidade do campo de batalha. O próximo passo é usar os dados como força decisiva, enxergar mais, pensar mais rápido e atacar com precisão, afirma Fedorov. Com dados, a Ucrânia detecta a aproximação de ataques aéreos. Ela pode aprender mais sobre os navios da Frota Sombra, o que permite trabalhar com parceiros para desativá-los, e pode determinar o quão bem-sucedidos são seus esforços, o que precisa ajustar em relação à meta de 200 baixas russas por quilômetro quadrado. Os dados são essenciais para a Ucrânia e impulsionam a inovação, fundamental para o segundo passo da estratégia de 3 fases. O que vemos em tudo isso é que Fedorov é um homem com um plano, e esse plano é tão de outro mundo que pode destruir toda a ideia da invasão da Rússia. Em partes da Ucrânia, o plano de Fedorov, sobretudo sobre inovação e baixas, já está avançado. O Grupo Lazar exemplifica o que Fedorov deseja em todo o exército ucraniano, transformando a caça a soldados russos em uma operação estilo McDonald's, ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Descubra o que isso significa assistindo ao nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para acompanhar mais análises sobre as últimas ações que a Ucrânia toma para derrotar a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.